Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, mercado de trabalho, cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. Tentação. A batalha por nossas escolhas e atitudes. A paz do Senhor para todos, com alegria que estamos aqui de volta, comentando a lição número 7, que tem por título Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Quero lembrar a você, professor, a você, professora, que o capítulo do livro que trata do assunto é o capítulo 8, tá? Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Na verdade, esse tema, nós vamos estudar hoje, o tema dessa lição, o enfoque dessa lição é a tentação de Jesus no deserto, como o início, a primeira prova no início do seu ministério terreno. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e uma voz dizia do céu: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." É claro que as pessoas ali em volta do Jordão ouviram isso. E Satanás ouviu também. Aí depois diz o texto que Jesus foi conduzido pelo Espírito, aqui é o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós encontramos um certo paralelismo entre Israel quando saiu do Egito, que foi conduzido para o deserto, também com Jesus, que depois de ter recebido o Espírito Santo, também foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, nós temos também, antes disso, vamos falar um pouquinho sobre tentação. O verbo tentar, ele tem a sua aplicação no campo espiritual e também a aplicação no campo material, no campo físico. Porque tentar, dependendo do contexto, pode ser testar, pode ser seduzir, tem que ver o contexto. Você vê que lá em Gênesis 22, quando diz que Deus tentou Abraão, é que ele testou Abraão. Abraão foi testado. Interessante que o verbo usado ali na passagem de Gênesis 22, tanto o verbo como o substantivo derivado desse verbo, é usado em Israel para a pesquisa científica, nisayon. Nisayon, do verbo nassar, tentar, nisayon é tentação, mas é experiência, é teste, é usado. Então, temos que analisar o contexto. Israel, no deserto, ele tentou o Deus de Israel, o Deus Javé de Israel, o Deus de seus pais. Mas tentar ali já não é o sentido de experiência, de teste. Ali é no sentido de desafio, de descrença.
E isso é muito grave, por isso que não se pode, não se deve tentar a Deus. Israel tropeçou e fracassou, nesse sentido que se tornou, foi uma passagem que ficou emblemática ao longo do Antigo Testamento. Fala de Massá. Massá foi o lugar da tentação, onde o povo se rebelou contra Moisés, se rebelou contra Deus. Então, e isso tem muita coisa a nos ensinar hoje. Muito bem. Então, tentar significa isso. No Novo Testamento, também tem o termo é usado tanto no campo da sedução, de conduzir a pessoa ao pecado, a se rebelar contra Deus, como também no sentido de um teste, de uma prova. Tá? Então, isso deve ser analisado dentro do contexto. Tá? A lição da escola dominical, você pode ver isso no comentário, o capítulo do livro do Timóteo, você vai encontrar também esses significados. E não somente isso, com as citações bíblicas e com os comentários dessas citações bíblicas, que vai enriquecer muito a lição. Muito bem. Mas o tema, o enfoque da lição é a tentação de Jesus. Muitos pensam, ou até qualquer crente com base numa leitura superficial da Bíblia, pensam e pode pensar que no deserto Jesus foi tentado 3 vezes. Não. Ali é aquelas 3 tentações. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A segunda é: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aí Satanás citou o Salmo 91. E a terceira tentação Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Tá? Essa é a sequência de Mateus, tá? Porque Lucas, ele inverteu aquilo que é a terceira tentação em Mateus, é a segunda em Lucas. E o que é a segunda em Mateus é a terceira em Lucas. Lucas inverteu, porque Lucas ele deu a sequência do deserto. Se aproximou o relato com a descrição topográfica. E Mateus seguiu a ordem cronológica. Então, há muitas disputas quanto a essa passagem bíblica nos evangelhos sinóticos. Uns perguntam, mas isso foi literal? Outros acham que sim, que foi literal. E realmente o relato, a estrutura literária do texto mostra que realmente não faz sentido falar que foi uma alegoria, que foi uma visão, que foi... É forçar demais o texto sagrado. Não. Tem passagem que até tem dificuldade. Por exemplo, no monte, quando Satanás mostrou o reino do mundo e a glória deles, tá? Aí alguns usam essa passagem para colocar todo o texto como uma visão. Não. O texto é literal. Agora, como Satanás mostrou a Jesus o reino desse mundo, não dá para saber. Pode ter sido um flash, pode ser, mas do local, do Monte Alto, ele estava vendo todo o deserto, ali estava vendo os antigos impérios, egípcio, assírio, babilônico, persa. Tá? Não precisa ver a cada metro quadrado do império, do mundo. Não. Tá? Então, há diversas possíveis explicações dessa passagem. Agora que não se pode sacrificar o texto, sabe? Um texto histórico, literal, com ideia de parábola, de visão, de alegoria. Não. O texto é literal, disso não temos dúvida alguma. Como Satanás se apresentou a ele, não dá para saber, mas sabemos que foi em forma de pessoa que conversou com ele. Houve o diálogo. Isso também é muito, muito claro. Agora, o que acontece?
Jesus precisava ser testado, né? Ele foi tentado. Alguém pergunta, escuta, por quê? Que interesse Satanás tinha em mandar que Jesus transformasse pedras em pães? Pergunta interessante. Agora, antes de voltar a essa pergunta, o que eu queria deixar claro é o seguinte, que Jesus, ele foi tentado durante os 40 dias em que ele jejuou no deserto. Eu vou mais além. Não somente 40 dias, mas durante todo o seu ministério terreno. Está lá em Lucas, no capítulo 22. As referências estão na lição. Na passagem de Mateus, isso não fica claro. Mas em Lucas, no capítulo 4, quando descreve a tentação de Jesus, ali fala que ele foi tentado durante 40 dias. Então, essas 3 tentações foram as 3 últimas investidas de Satanás contra Jesus. Mas que Jesus foi tentado durante todo esse período. Isso é importante que o crente saiba, que você saiba. Muito bem. Agora, voltando à pergunta, transformar pedras em pães. Jesus, já falamos numa dessas lições, não lembro se na semana passada ou se na outra semana, que Jesus nunca usou o seu poder em benefício próprio. Não, ele veio para servir e não para ser servido. Ele mesmo falou isso. Então, se Jesus, ele consegue, ele vai prover o seu próprio sustento, o seu próprio alimento, e não vai depender do Pai, ele vai deixar de ser humano. Não vai ser o perfeito homem. Então, descaracteriza a sua missão. E essa era a astúcia de Satanás, queria desviar Jesus da sua missão. Mas Jesus repreendeu com o poder da palavra de Deus. A segunda tentação, queria que Jesus fizesse um espetáculo para agradar o público. Como Satanás foi derrotado? Pelo poder da palavra de Deus, que Jesus disse, sai de Satanás, porque está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O interessante é que Jesus derrotou Satanás, citando a palavra de Deus, exatamente uma passagem que trata da tentação no deserto, da tentação dos filhos de Israel no deserto, quando Moisés citou em Deuteronômio 8:3, diz assim, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então veja, Satanás recebeu essa resposta de Jesus, que não só de pão viverá o homem. Jesus nem quis entrar em detalhe, em discussão com Satanás, não, já foi direto com a palavra de Deus. Isso é ensino para nós. Muitas vezes a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, já encerra qualquer questão, melhor do que estar entrando em debates, infrutíferos, em discussão. Não. É a palavra de Deus, é o que Jesus fez. É Satanás que ele fez. Citou também a palavra de Deus, mas só que ele citou fora do contexto. E isso faz as seitas ainda hoje. Quantas seitas por aí, heresias, estão usando a Bíblia, a palavra de Deus, fora do contexto para persuadir as pessoas, para conduzir as pessoas a seguir o pensamento de sua liderança. Então, o Salmo 91, realmente está escrito que Deus enviará o seu anjo a teu respeito para que nunca tropeces em alguma pedra. É bíblico isso aí. Agora o que acontece é que Deus, ele nos livra de todo perigo, de todo mal, mas não que vamos buscar as dificuldades, as tentações, as lutas. Não, muito contrário. Eu lembro que uma vez estava num debate com o Testemunho de Jeová e elas não acreditam na atualidade dos dons do Espírito Santo, não acreditam em cura.
Então, quando eu citei a palavra de Deus, citei Marcos capítulo 16, aquela testemunha de Jeová falou, aqui, eu tenho veneno aí, então você quer tomar? Vou trazer para você tomar esse copo de veneno. Aí eu fiz exatamente o que Jesus fez, falei, sai de Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí eu expliquei, se alguém envenena uma alimentação minha, sem que eu saiba, sem que eu conheça, ele é poderoso para nos livrar. E isso tem acontecido, temos ouvido testemunhos ao longo da história do nosso povo. Agora é diferente de tentar. Se alguém é jogado num precipício abaixo, Jesus, Deus, o Pai, pode livrar? Pode. Agora não uma pessoa chegar e se jogar para fazer espetáculo. Então Satanás estava citando as Escrituras fora do contexto. Aí Jesus corrigiu, citando a palavra de Deus também, agora dentro do contexto. Sai de Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira foi simplesmente Satanás, não sei, é interessante até onde é possível entender que Satanás é dono de tudo. Ele disse, todo esse reino é meu, a mim me foi entregue, segundo o relato de Lucas, a mim foi entregue, e eu te darei, e darei a quem eu quiser. Bom, ele é o pai da mentira. Agora, ele falar isso para o próprio Jesus seria muita ousadia. É possível, sim, que no princípio, lá na criação, ele tenha recebido realmente de Deus o reino. Mas só que Deus, o Pai, já tinha dado isso a Jesus antes dele vir ao mundo. Jesus, ele é o Filho, ele é o herdeiro, ele é o Senhor. Diz o Salmo 2, o Salmo número 2 fala, te darei as nações por herança e até os confins da terra por tua possessão. Isso é de Jesus, pertence a Jesus. Agora, como Satanás vai oferecer a Jesus algo que já pertence a Jesus? Satanás, ele é um derrotado, ele é um vencido, ele não tem nada. Minha mãe, eu lembro quando era criança, dizia que Satanás é pobre de esmola, que não tem nem a chave da casa dele. Porque lá em Apocalipse, capítulo 1, diz que Jesus falou que eu tenho a chave da morte e do inferno. Aí minha mãe costumava usar essa expressão para dizer que Satanás não tem nem a chave da casa dele. Então, Jesus venceu. E essa vitória de Jesus foi significativa porque todo o reino das trevas ficou sabendo da derrota do seu maioral. E aí nós entendemos, quando Jesus se aproximava da região da terra dos Gadarenos, os endemoniados reconheceram. E o representante, o porta-voz dele, falou que temos contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. E peço que não me mandes para o abismo. Então, realmente, o reino dele Satanás já estava realmente destroçado, e Jesus, aquela vitória foi uma vitória significativa. E Jesus, o segundo Adão, ele é a cabeça da nova geração da raça humana, e ele venceu, e aí está a garantia também da nossa vitória. Por isso que nós não podemos ter medo de Satanás, dos demônios, do poder das trevas, porque Jesus, ele venceu por nós. Ele é vencedor e nós somos vencedores com ele. Portanto, que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.